Deus me deixou, desses 3 tópicos que eu coloquei para ele, não tive dúvida que esse que eu vou falar, que é uma continuidade, né? Lembrando aqui que o Leandro falou sobre sermos imitadores de Cristo. Depois o Marquinho, ele foi, para mim, é uma continuidade do Espírito falando conosco, né? Ele falou sobre o caso da mulher adúltera, de atirar a pedra. E agora eu queria falar com vocês de algo que não é futuro, ele já é presente, ele está no meio de nós e que nós temos que abrir os olhos para isso. Eu quero falar com vocês, eu estou compartilhando uma tela aqui, não sei se está todo mundo vendo, está ótimo aí, está bem visto. O nome que deram para o assunto que eu vou falar hoje é hipergraça, ou teologia da hipergraça, né? O que acontece? Eu quero começar falando com vocês do equilíbrio, né? Eu pus equilíbrio, só que não, porque eu acho que isso é uma busca incessante para as nossas vidas, né? Todos nós queremos ter uma vida de equilíbrio na presença de Deus. E quando eu estou falando de equilíbrio aqui, eu estou falando dessa luta, né? Da graça contra a lei, né? Muita gente chega para mim e fala, como assim? Então, se você está debaixo da graça agora, que é o que Jesus trouxe para a gente, a lei já não funciona mais, né? Ou o sacrifício lá atrás já não funciona mais. E esse assunto, né, da luta da graça contra a lei, que também é a luta do descanso contra o esforço, né, da meritocracia contra o relaxamento total, ele é algo que permeia a nossa vida. E nós, me coloco nesse meio, a gente tem a tendência de ser extremista, no sentido de a gente ser 8 ou 80, né? Ou a gente quer andar de burca, ou a gente quer andar pelado, né? Ou a gente está numa igreja que não pode nada, ou a gente está num lugar que se pode tudo. Ou você vive uma religião debaixo da lei, né? Extremamente forte, no sentido de legalismo, ou você está em algo que é uma graça absurda, em que a lei praticamente ela é abolida. E aí eu lembrei de um texto que está lá em Mateus 5, que Jesus disse, ele falou assim, ó, não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés e com os seus ensinamentos. Não vim para acabar com eles, mas para dar o sentido completo. E uma das versões fala assim, vim para cumprir integralmente. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que a graça não anula a lei. A graça, ela é o cumprimento total da lei de um modo diferente, né? A lei, ela era buscada pelo nosso raciocínio e esforço. A partir de Jesus, ela começa a ser implantada no nosso coração, né? E por que é importante eu falar disso? É importante porque nós vamos falar de uma nova teologia, de algo que apareceu, está forte, aumentando exponencialmente todos os dias, e que se nós não estivermos atentos, nós vamos ser engolidos por isso. Então, o objetivo de estar com vocês hoje é falar para vocês o que Deus tem me falado, para o cuidado que nós temos que ter. Antes, eu quero passar uma advertência que Paulo deixou para a gente. Isso está lá em Atos 20, 25 a 30. Paulo falou assim, ó, eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus e agora eu sei que vocês não vão me ver mais. Quer dizer, ele ia sumir do mapa, né? Ele ia ir dessa para melhor. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou responsável, eu não sou o culpado, pois não deixei de lhes anunciar o plano de Deus, todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus que ele comprou por meio do seu sangue do seu próprio filho. Paulo não está falando isso para mim como líder. Ele está falando isso para nós, porque todos nós aqui somos pastores. Nas nossas casas,
nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos diários. Nós estamos aqui para pastorear. E o pastor, ele não tem que observar o lobo comendo a ovelha. Ele tem que, primeiro, não deixar o lobo chegar perto. Segundo, explicar para a ovelha como fugir do lobo. Ele tem muitos afazeres como pastor. Mas olha o 29. Pois eu sei que, depois que eu for, aparecerão lobos vorazes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Claramente, ele está falando de uma disputa por ovelhas. E isso é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo pessoas deturpando o evangelho verdadeiro, eu não sei se consciente ou inconsciente, que tem arrastado multidões. Tá? E isso é extremamente preocupante, porque isso não é um negócio, né, como era o Covid no início, que a gente ouviu falar. Ele é como o Covid hoje, já está no meio de nós. E se nós não soubermos lidar com isso, os tempos serão complicados e muitas vidas vão se perder. Então, Paulo, lá no primeiro século, ele advertiu. Ele falou, muitos contarão mentiras, muitos deturparão, serão como os lobos ferozes, procurando levar irmãos para o seu lado. Vamos lá. Quantas teologias nós temos? O que é a teologia? A teologia é o estudo de Deus, né? Muitas pessoas falam que existem interpretações, mas a própria Bíblia se explica, né? Nós temos um só Deus, uma só palavra, um só Espírito. Não existem diversos. Então nós não temos teologias. Não existe o argumento de chegar, Eliton, esse é o seu modo de pensar, existe outro. O nosso parâmetro tem que ser a palavra de Deus e uma profunda comunhão com aquele que escreveu a palavra, que é o Criador de todas as coisas, com aquele que se sacrificou no nosso lugar. Uma só verdade, não existem variações, e ponto. A verdade não é o que eu digo, é o que a palavra diz. A verdade não é o que eu penso. Isso pode passar e vai passar como vento, né? Daqui 3 gerações ninguém vai saber que nós existimos. Mas a palavra de Deus é eterna, né? Isso nós não temos dúvidas. Então, não existem interpretações, não existem modo de ver. Existe uma única palavra, um só Espírito, um só Deus. O que é a teologia da hipergraça? E aqui vem um breve histórico, né? Nós temos uma enorme luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Isso está narrado na Bíblia em diversas vezes. O que seria isso? É a minha vontade, é a obra da minha carne contra o fruto do Espírito, contra a vontade de Deus para a minha vida. E isso causa uma separação absurda. Não tem como eu viver na carne, buscando os meus interesses, e viver no Espírito, buscando os interesses de Deus. Isso é uma dicotomia. É como um pé em cada canoa, né? A gente sabe que um pé em cada canoa, se a canoa andar, ela vai abrir e nós vamos cair na água, né? Então, não tem. A carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Nós sabemos que a raiz dos nossos pecados estão ligadas à nossa tendência carnal. Não tem jeito de fugir disso. E eu perguntei para Deus, né? Quando é que isso começou? Quando que a teologia da hipergraça começou? Eu vou ser sincero com os irmãos, eu gastei uns 2 dias pensando nisso. E eu lembrei que Salomão disse que nada novo debaixo do sol, né? Não tem nada que esteja aparecendo que já não aconteceu, com uma certa variação, mas que seja novo. E eu fiz uma descoberta interessante, meus irmãos. Eu descobri que a hipergraça começou em Adão e Eva. Porque a hipergraça, ela começa, a origem dela está quando a gente tira Deus do centro e coloca o homem. A gente tira o Espírito do Senhor e coloca a carne. E qual foi a tentação para Adão e Eva? Quando comeres do fruto, serás como Deus. Quer dizer, eles seriam Deus. Eles tirariam Deus do centro. E como homem e mulher,
o homem com a letra maiúscula, eles seriam Deus. Ali foi a origem de tudo. Então, a primeira história bíblica já mostra a teologia da hipergraça, de maneira clara. Então, o que eu quero falar para vocês é que o que nós estamos vivendo agora não é novo. Ele é muito antigo. E está conosco desde a criação. Mas olha que interessante. Ela passou no século XV, quando o antropocentrismo ele foi oficialmente declarado, né? O que é o antropocentrismo? É quando o teocentrismo, que Deus saiu do centro e o homem passou a ser o centro das atenções. Agora, no período mais recente, e aí todos, acho que aqui que estão nós que estamos juntos aqui agora, todos vão lembrar, o século XX, ela foi chamada de teologia da prosperidade. O que era isso? A missão de Deus é dar o que eu quero e o que eu preciso. Deus existe para satisfazer as minhas necessidades pessoais, para Ele me trazer dinheiro, me livrar da doença, né? E essa é a teologia da prosperidade. É um Deus que não quer te transformar na figura de Jesus. Ele não quer transformar o seu espírito cada vez mais parecido com o espírito dele, que é o Espírito Santo. É um Deus que está aqui para ser seu funcionário. Ele está aqui para te abastecer das coisas carnais que o mundo diz que é sucesso e que é alegria e que é felicidade. Então, esse Deus, ele está aqui para te dar a casa própria, o carro do ano, não deixar você ter um câncer e fazer você feliz conforme o mundo prega. E agora, no século XXI, que é o nosso, nós temos a teologia da hipergraça, que, irmãos, apesar da minha opinião contra, não fui eu que dei esse nome. Ela também é chamada de teologia do coaching. Isso vocês não precisam confiar em mim, não. Escreve no Google teologia da hipergraça e vocês vão ver que ela também é chamada de teologia do coaching. Bom, eu quero falar com vocês agora sobre isso, né? O que é essa teologia da hipergraça? Primeiro, eu quero dizer para vocês de um perrengue que aconteceu com Jesus. Quando Jesus trouxe a palavra de morte da sua carnalidade para a salvação, de entrega da sua vida, de carregar a sua cruz, olha o que está em João 6 e que os discípulos falaram para Jesus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Numa versão está escrito assim: essa palavra é muito pesada para nós. Em outra versão mais atual fala: isso dói demais quando ouvimos o que o Senhor diz. 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o filho do homem para onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Prestem atenção, irmãos, elas eram palavras dolorosas. Elas não eram palavras para passar a mão na cabeça. Elas não eram palavras para abastecer a carne, é muito claro. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Então, esse atrativo da deturpação do evangelho tem atraído milhões. E vão ser muitos mais. Mas Deus, começando lá em Paulo, está nos advertindo. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Então disse Jesus aos 12, ele virou para os discípulos e disse: quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? E aí vem a parte que todo mundo conhece, né? Que a gente acabou de cantar. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu, né? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivente. Então, a palavra de Deus, ela não é passar a mão na cabeça. Se a Bíblia não está lhe advertindo, algo está errado. Se a Bíblia não está lhe admoestando, algo está errado. Se o culto que você tem buscado te faz sair de lá achando que você é perfeito e está totalmente correto, algo está errado. Se o culto que você está buscando está falando do seu sucesso pessoal, de você crescer, de você ser evidenciado, de que a sua motivação é buscar as coisas do mundo, né? Enriquecer, algo tem que ser questionado. Eu estou falando de culto. Eu não tenho problema com o coach na empresa, fazendo você um excelente funcionário. Eu não tenho problema com o coach te transformando profissionalmente. O problema é quando o coach coloca você como centro do universo e tira Deus desse centro. Tá? Vamos falar sobre isso. Quais são os alertas dessa teologia? Vamos lá, o primeiro deles. O homem é o centro. A boa palavra dessa teologia é a que abastece a nossa fome de recursos, de fama ou de posição. Você vê pelo menos uns 8 expoentes com 40 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, pregando recurso, fama, posição, crescimento pessoal, né? E até eu lembro de João Batista, que a Bíblia diz que entre homens nunca houve alguém igual a ele, e a fala dele foi que ele cresça e eu diminua, né? Que Jesus cresça e eu diminua. E aí você vê que o mindset é transformar para você crescer, né? E é a que reconhece nosso extremo valor, que nos dá esperanças humanas e que evidencia uma graça sem arrependimento. Isso é a hipergraça. Ela supervaloriza você como ser humano em detrimento a Deus estar no centro. Mas o que a Bíblia fala, né? Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo existe, tudo se mantém por causa dele. Então, a primeira coisa, a advertência é: se o centro do que você está ouvindo é você, é o homem, é o seu esforço, cuidado. Acenda uma luz amarela. Porque o centro é Deus. Nós nunca seremos o centro. O segundo é o homem tem o controle. Você é o responsável pelo seu sucesso. Suas decisões dirão quem é você e onde você chegará. Cuidado, meus irmãos. Salmo 139 fala que todos os seus dias já foram traçados. Fala que Deus dá aos seus enquanto dormem. Fala que nenhuma folha cai de uma árvore ou nem um fio de cabelo de uma cabeça se não for com a autorização ou com a ação de Deus. Então, cuidado com o que você está ouvindo, tá? Olha o que a palavra diz. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, eu digo. Meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Deus falando em Isaías 46. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei, ele domina sobre tudo que existe. Então, muito cuidado. Você não é o centro. Você não tem controle sobre absolutamente nada. Você não é capaz de somar um segundo na sua vida. Não é a força do seu braço. Não é acordar nas madrugadas, né? Interessante que eu estou vendo muita gente acordando de madrugada. E quando eu leio o Salmo 27, está falando que Deus dá aos seus enquanto dorme. É tão sutil que ele faz a pessoa dormir menos e acordar de madrugada.
Às vezes, para pagar um preço, né, de dizer que você tem que controlar a sua mente, coordenar as suas ações, que nada mais é um esforço humano, né? Isso é humanismo puro. Mas vamos continuar. Primeiro, o homem no controle, o homem no centro. Segundo, o homem no controle. Segundo, o homem é perfeito. Isso aqui eu peguei duas frases de uma fala de um dos expoentes. Nós somos feitos iguais a Deus. Tudo certo, né? Está lá em Gênesis. Em Cristo nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós seremos perfeitos na eternidade. Até lá, a Bíblia diz que nós somos pecadores e estamos em obras. Estamos sendo construídos na perfeição que Deus tem para nós. O que a Bíblia diz? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. 2 Coríntios. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos. Então, vamos lá. Esses são os alertas. Não somos perfeitos, não somos o centro, não temos o controle sobre nada e não estamos no mesmo nível de Deus. O homem no mesmo nível de Deus. Um deles falou isso claramente. Ele falou assim, ó, Jesus diz, Adão vai comer do fruto, porque se eu tivesse no lugar dele, também comeria. Ele está dizendo que se Jesus estivesse no lugar de Adão, Jesus teria comido do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, não tem como pensar num jeito de interpretação para falar que isso possa ter vindo de Deus, né? Porque ele quer dizer que Jesus, sendo homem, foi tão pecador quanto nós. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Está lá em Hebreus. Então, nós não somos o centro, nós não temos o controle, nós não somos perfeitos e não estamos no nível de Deus. Todos nós somos imperfeitos, pecadores, dependentes. Cuidado com eu ordeno o meu esforço, vim buscar minha bênção, tenho que pagar o preço, tenho direitos. Cuidado, meus irmãos, cuidado. A palavra de Deus objetiva te transformar para que fique cada vez mais parecido com Jesus, que em vida foi um varão de dores. Tudo que diminui ou retira Deus de sua vida e aumenta ou exalta o homem é mundano, é carnal. Que ele cresça e que eu diminua. Não são encontros nas madrugadas que lhe trarão algo, nem o esforço, nem o mindset, nem uma busca de enriquecimento, pois Deus dá aos seus enquanto dorme. Deus, antes de tudo, sabe de nossas necessidades, né? O coaching, ele seria super bem-vindo na igreja, se fosse um treinamento para a piedade, para mostrar que é necessário arrependimento, porque para a graça existir tem que ter arrependimento. Para a graça existir, nós temos que estar no nosso local, nós temos que saber quem somos. Eu lembro para vocês da história de Paulo. Paulo, no início das suas cartas, ele se autodenomina mais um dos discípulos. Preste atenção, mais um dos discípulos. Lá na frente, ele se autodenomina o menor dos apóstolos. E na última carta, ele se autodenomina o maior dos pecadores. Dá para entender? Quanto mais ele andou com Deus, mais ele entendeu, como ele diz em Filipenses, que tudo que o mundo julgava maravilhoso, ele considerava esterco, né?
ser um cidadão romano, ter nascido em família rica, ser discípulo de Gamaliel, cumprir a lei à risca, falar diversas línguas, ser autoridade, ter o poder que Deus deu. Ele fala, eu considero isso tudo refúgio quando eu estou diante do Criador, de Deus, da excelência do sacrifício de Jesus, né? E para terminar, eu coloquei o memorize. Somos pecadores fracos, e se nós merecemos algo, seria a morte. Mas por amor isso foi mudado. Ao invés de morte, nós recebemos vida. A Deus seja dada toda a honra e glória. Ele é o dono de tudo e comanda tudo. Nós temos que conhecer a palavra, que é a verdade, que é Jesus, para não sermos enganados. Então, meu irmão, continue acordando de madrugada para ler a palavra e buscar a Deus em oração. Continue fazendo esforço para ler a palavra e buscar a Deus em oração. Suspeite, com a palavra na mão, de tudo que você ouve. Porque os crentes de Bereia eram nobres. Os bereanos provavam tudo que eles ouviam. Nós somos falíveis, somos pecadores. Mas nós temos que ter cuidado. Porque existem lobos no meio de nós. O evangelho está sendo deturpado. Ele está sendo usado para fins que não são os fins de salvação, vida eterna e transformação das nossas vidas perante Deus. Amém? Eu peço desculpas, mas essa palavra é de um irmão mais velho, né? Eu lembro da minha irmã querendo dizer os caminhos que eu estava andando que não eram bons, e hoje eu me vejo com os meus meninos falando, isso que vocês estão assistindo não é bom, essa música que vocês estão cantando não é boa. E eu creio que é isso que Deus fala na nossa vida, no nosso coração. Esse não é o caminho. Isso não tem parte comigo, né? Se alimente do que traz vida eterna. Invista no que a traça não come e o ferrugem não consome. Amém, irmãos? A palavra é essa, e que Deus nos abençoe. Estou no meio, né? A luta é nossa, como família do Senhor. E que Ele nos dê a graça, por misericórdia, que a gente consiga viver um evangelho equilibrado, um evangelho fundamentado na palavra, escutando a voz dele e sendo filhos obedientes para a honra e glória dele. Que ele cresça nas nossas vidas e que a gente diminua. E que os outros, olhando para a gente, vejam a ele e não a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Lucas, eu não sei se você quer trazer alguma palavra ou se eu já posso começar a falar da ceia. Não, eu acho que já pode passar para a ceia, né? Eu não sei se todos já... Eu acho que, de repente, não sei se todos já estão com os elementos preparados, precisar de 30 segundinhos para buscar lá. Eu mesmo vou ter que pegar aqui, que tá separado, mas está ali. Tem que pegar, de repente, não sei, colocar uma musiquinha. Quiser alguém falar alguma coisa enquanto isso, o que você acha? Vamos lá. Vamos lá. Peguemos os elementos. Eu gosto muito do Morada, viu, meus irmãos? Eu não sei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Chegou Total Cleaning Machine Electrolux. Vamos passar a propaganda primeiro. Elton, de repente alguém tem uma dúvida, quer pontuar alguma coisa? Deixa eu dar um pause aqui. Não sei. Irmãos, vocês querem falar algo, ou assim, expressar alguma coisa em relação a isso? Eu não quis citar igrejas, eu não quis citar nomes, tá? Eu quis tentar ser o mais ético possível, mas a gente tem hoje pelo menos uns 5 nomes muito fortes, arrebanhando multidões aí,
com a teologia da hipergraça. Em contramão, nós temos muitas palavras, né? Como o Iago Martins, o Pedro Dutti, o Augusto Nicodemos, tentando nos alertar sobre o que tem acontecido, né? Nós temos muito material falando sobre isso também. Mas, irmãos, se vocês querem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Sim? Não? Eu acho, deixa eu comentar, assim, sobre esse tema, eu acho que, assim, o que você comentou, acho que você abriu a palavra nisso, né? A vida é equilíbrio também, né? Então, a gente fugir dos extremos, né? Estou até lendo um livro que fala, até ele usa isso. De um lado, há quem considera que o sucesso é pecado, por isso desestimula o desejo por crescimento e esforço para melhorar de vida. Chamamos a teologia da miséria. Do outro, a teologia da prosperidade confunde vida espiritual com riqueza e vê o sucesso material como obrigação de Deus e um sinal de aprovação espiritual. Ou seja, se eu estou prosperando, é uma aprovação de Deus, que é um extremo. Pode ser verdade, como também não tanto. Porque tem alguns princípios, e aí eu tenho falado muito, você tem visto, eu tenho visto hoje que a Bíblia, principalmente o Velho Testamento ali, tem princípios e regras de comportamentais, de moral, de ética, de como tratar as pessoas, como tratar o seu trabalho, como tratar seu patrão, como tratar seus funcionários, e que isso gera uma consequência porque você está plantando. Não quer dizer que fazer isso você está se aproximando da vontade de Deus ou você está tendo uma aprovação dele. São coisas distintas. O que você planta, você colhe. Não quer dizer que se você está colhendo é porque Deus tem derramado bem sobre a minha vida. Esses dias eu ouvi alguém falando disso, de uma pessoa que está milionária, mas assim, é um cara que trai a esposa descaradamente, todos sabem, tem amante em todo canto, a relação com os filhos é uma miséria, e fala que Deus tem abençoado a vida dele. Fala assim, como? Só porque o cara tem dinheiro? Assim, ele tem suas competências, com certeza, qualidades que Deus colocou na vida dele para prosperar financeiramente e que provavelmente, eu realmente acredito, que Deus vai cobrar dele lá na frente o que ele fez dessas características que ele podia ter usado em outras áreas da vida dele. Achar que essas qualidades é para focar em uma coisa só, cada um vai ter a sua, mas que Deus vai prestar conta. O que você fez com esse talento, com esse dom? Com certeza. Mas nós temos que buscar essa, né? Irmãos, assim, eu até, de certo modo, sem pedir autorização da patroa, eu queria deixar um testemunho com vocês. Eu acho que o divisor de águas na minha vida e da Francis e dos meninos, mas naquela época não tinha os meninos ainda, foi quando a gente tinha um único bem e existia uma disputa na justiça. E pela justiça, a gente achava que todo o direito desse bem era nosso. Até o dia que Deus chegou para a gente e peneirou nosso coração. Ele falou assim, eu quero que vocês entreguem esse bem para quem está do lado de lá, para a outra parte na demanda. E foi o que nós fizemos. E a partir dali, foi uma grande lição para a gente. Nós entendemos o que era o bem quando nos dá, quando Deus nos dá. Qual é o real motivo de nós termos o que temos, se não é abençoar e cuidar do próximo. E ali começou a nossa vida de divisão do que temos, de hospitalidade. E tem uma figura muito forte na minha cabeça, que é a seguinte. Um pai tem 2 notas de 100 e ele tem 2 filhos. Ele dá uma nota de 100 para um filho e dá uma nota de 100 para o outro. Um dos filhos pega R$20 da nota de 100 que ele precisa para as coisas dele e usa os outros 80 ajudando os amigos que precisavam. O outro filho usa os R$20 que ele precisa e esconde os outros 80 para usar mais na frente. Passado um tempo,
Esse pai só tem uma nota de 100 e precisa dar para um dos filhos. A pergunta é, para qual filho ele vai dar? A resposta que vocês têm é a resposta que Deus tem para a gente. Porque na parábola dos talentos, ele só deu mais para quem foi fiel no pouco. Então, isso é muito forte no meu coração. Que o dia que o que Deus tem me dado servir só para mim, ele, com a autoridade que ele tem sobre a minha vida, ele pode tirar tudo. Porque tudo que ele tem me dado é para nossa alegria, mas para abençoar muitos. E eu não posso falhar com essa missão que ele me deu, porque é uma missão de filho. Porque ele é meu pai e é o maior exemplo. Foi o que ele fez e é o que ele faz. E eu tenho que ser a cópia dele. Eu quero ser o filho que vivo com os 20 e distribuo 80 com quem estiver precisando. Então esse é meu objetivo de vida. E tem sido ao longo do tempo. Com altos e baixos, claro, mas tem sido. Então essa figura é muito forte no meu coração, Lucas, e confirma, né? Não tem nenhum problema com a prosperidade, desde que Deus continue sendo o centro na vida de quem está próspero, né? Então aí está tudo certo, é o melhor dos mundos. Amém? E uma tendência nossa é essa mesmo, é de olhar para uma pessoa, vamos falar dos nossos, né? Da igreja, da comunidade, que está ganhando muito dinheiro, e entender que isso também quer dizer que tem a aprovação de Deus em tudo que ele faz. E muitas vezes não, porque a gente tem que entender também que é uma área da vida. Então, e aí a gente tem que se perguntar, uma pessoa, ela pode ser referência, que é uma coisa que eu me pergunto, tá, irmãos? Então, assim, tô querendo trazer que seja isso para vocês, mas é o que eu me pergunto. Uma pessoa, eu posso ter ele como referência de pessoa na área financeira, esse na área como isso, ou eu tenho que trazer ele como um ser só? Porque uma dificuldade nossa é que nós estamos separando algumas coisas. Então, essa pessoa é referência para mim nisso, essa pessoa é referência nisso para mim, mas não tem como. Não tem como se a gente julgar a parte. Nós temos que julgar ele como inteiro, porque muitas das vezes é impossível uma pessoa alcançar, e eu estou falando de sucesso, mas alcançar tudo isso se ele for pleno. Porque quando ele mais ganha, mais ele doa. Quando ele tiver maior destaque, ele vai querer se diminuir. E o que a gente vê não é esse. Esses dias eu tive uma pessoa que me assustou muito, que eu comecei a seguir justamente para entender um pouco a cabeça, não que eu concorde. Mas a pessoa chegou a falar, quando perguntou de onde que vem o conhecimento dele, ele chegou a falar que o conhecimento dele é o mesmo que Abraão, Salomão e Davi, só que maior. Ele se colocou na posição maior. E que seja, ele pode mesmo Deus ter colocado ele com entendimento, conhecimento, sabedoria maior que esses homens de Deus. Mas o pecado é o momento dele ele se enxergar desse jeito. Aí acabou tudo. Porque quando se fosse um conhecimento vindo de Deus, ele entenderia que isso faz ele menor que esses. Não, mas ele se entende como maior. Então, assim, é umas coisas que a gente tem que questionar mesmo. Quem está sendo referência para nós? E essa referência não tem como. Se eu pego essa pessoa como referência financeira, que seja, eu não estou falando de conhecimento, estou falando de referência. Cuidado, porque a referência dela pode causar estragos em outras áreas da sua vida. Uma delas é você ter que abrir mão da sua família, abrir mão do seu descanso, abrir mão da sua dependência de Deus. Isso aí que você está falando de acordar 5 horas, 6 horas, hoje quase todo mundo isso aí tem isso. Assim, qual é o motivo? Porque os princípios da Bíblia, e quase todos, e eu estou falando de cristão e não cristãos. Eu estou lendo um livro aqui, não sei se vocês conhecem, Sociedade com Deus. Todas essas doutrinas financeiras, grande maioria são bíblicas. O problema é como nós usamos elas. É para crescimento seu, como membro de uma família, e que essas pessoas sejam abençoadas por isso, ou é para que eu possa fugir das minhas dores?
E aí eu vou fugir das minhas dores não através do que Deus quer, mas tendo mais dinheiro, eu consigo correr atrás, tirar essa dor. É tendo mais isso. Aí a gente começa a negociar muitas coisas, que aí eu acho que realmente assim, a gente foge da nossa equilíbrio e começa a justificar um Deus que age a nosso favor, mas de uma forma assim, como se tivesse a obrigação de agir. Nós usamos ele como amuletos mesmo, né? E aí, uma coisa que eu tenho dificuldade, tá? Alguns irmãos podem não ter, mas eu tenho muita dificuldade em entender vontade, vou falar vontade soberana e vontade permissiva. Eu não consigo entender isso. Não consigo. Para mim é vontade de Deus. Eu não consigo entender que eu posso negociar a vontade de Deus e Deus deixar eu fazer porque Ele permitiu. Ou a gente busca a vontade dele, que é soberana, ou nós vamos usar ele como amuleto para alcançar nossas vontades. E aí, cumprindo algumas premissas dele, a gente pode até achar que está conseguindo, mas nós estamos muitas vezes nos afastando da vontade do que ele tem para nós e do modelo de, vamos dizer assim, de Cristo que nós temos que buscar, né? Desculpa aí falar tanto. Desculpa. Tranquilo, meu irmão. Só uma coisa, né? Na palavra está escrito que nunca na terra haverá ninguém mais sábio do que Salomão. Então esse cara já dançou. Está na palavra de Deus. Obrigado pela contribuição. E olha só, na quarta-feira o objetivo é a gente continuar essa conversa de uma maneira mais íntima. E assim, todo mundo podendo falar. As quartas não estão sendo cultos de pregação, estão sendo cultos de conversa dirigidos pelo Carlinhos, da Tati, né? Tá bom? Irmãos,